Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu vou apresentar a minha TBR do mês de novembro, todos os livros e quadrinhos que serão lidos durante o mês. Antes de começar a falar sobre cada um desses livros e quadrinhos, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler. O mês de outubro foi um mês um pouco lento em relação às leituras, então para o mês de novembro eu acabei sendo menos ambicioso do que no mês passado. Então as leituras desse mês de novembro ou serão continuações que eu comecei no mês de outubro, ou livros que eu tenho certeza que eu vá conseguir finalizar durante esse mês. Bom, começando pelos livros, eu selecionei 4 livros que eu vou falar em detalhes sobre cada um deles aqui, ler a sinopse e falar as minhas expectativas em relação a cada leitura. O primeiro livro é Aos Prantos do Mercado, da Michelle Zauner, publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo. Existem muitas recomendações positivas em relação a esse livro, já que um dos seus assuntos principais é um tema um pouco pesado, que fala sobre o luto. Então, desde que eu vi pela primeira vez a indicação desse livro, eu me interessei muito, obviamente, pela temática, mas a sinopse como um todo, e acaba sendo unânime de quem já leu esse livro e acaba dizendo que é uma das melhores leituras que já fez, ou uma das melhores leituras do ano. Então eu não vejo ninguém criticar negativamente esse livro. A sinopse: desde que a minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart. O H-Mart é uma rede de mercados especializadas em comida asiática nos Estados Unidos. O H-Mart é para onde os filhos de imigrantes seguem quando querem encontrar a marca de macarrão instantâneo que lembra o lar da infância. É onde as famílias coreanas compram biscoitos de arroz. Em vez disso, é provável que você me encontre chorando em frente às geladeiras, soluçando perto dos não perecíveis, perguntando a mim mesma se eu realmente continuo a ser coreana, se não sobrou ninguém para quem ligar, e perguntar qual era a marca de alga desidratada que a gente costumava comprar. O segundo livro, que já estava na minha TBR do mês de outubro, mas acabou que eu não consegui ler, e na verdade eu consegui ler o primeiro capítulo, e aí estou trazendo essa leitura para o mês de novembro, que é Impostora Yellow Face, da R.F. Kuang, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro aqui, em suma, ele tem uma crítica para o mercado editorial de modo geral. Aqui a personagem principal, ela é uma escritora de pouco sucesso, e aí ela é melhor amiga de uma outra escritora de sucesso, que ela acaba fechando um contrato com a Netflix, além de que seus livros foram bem sucedidos em venda, sempre ocupando as maiores posições de venda. Então, eu acredito que não é nenhum spoiler, porque eu já vi várias pessoas falando sobre essa sinopse, mas a protagonista, no caso, ela vai meio que roubar um manuscrito que essa sua melhor amiga acaba apresentando para ela, e que por uma fatalidade ela morre. Então a personagem, ela vai lançar esse livro como se fosse seu. Eu acredito que a R.F. Kuang continua com algumas questões que já foram bem trabalhadas, por exemplo, nos livros A Guerra da Papoula, né, a trilogia da Guerra da Papoula, e Babel, que tratam de assuntos que conectam suas histórias com a sociedade chinesa. E aqui ela também vai, além de fazer uma crítica para o mercado editorial, ela tem toda uma temática envolvendo etnia, raça. Então é bem interessante o pouco que eu já li sobre esse livro e a perspectiva de outras pessoas em relação a essa história. O terceiro livro é Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville. Esse nome desse autor muito provavelmente você conhece de uma outra obra que é bem famosa, que é Moby Dick.
Essa minha edição foi lançada pela Editora Autêntica, aqui no Brasil, e era uma edição bilíngue, então é um livro um pouco mais curto do autor, e eu acho que vale a pena conhecer a obra dele, um pontapé inicial para encarar a grande obra do Herman Melville, que é Moby Dick. Bom, sobre a sinopse do livro, um advogado nova-iorquino de meados do século XIX resolve contratar um novo copista. Atendendo ao anúncio do advogado, apresenta-se à porta de seu escritório um jovem que ele caracteriza como uma figura palidamente asseada, lastimosamente respeitável e incuravelmente desolada. Era Bartleby. No começo, o novo copista trabalhava fazendo o que esperava dele, cópias. Mas depois, bem depois, não vamos estragar a história. O quarto livro selecionado é Verde Novo Mar, do autor goiano Renan Alves. Esse livro aqui faz parte do meu projeto de leitura Lendo Autores Goianos, que tem como objetivo ler livros de autores que nasceram no estado de Goiás, sejam eles que estejam publicando, autores contemporâneos ou autores clássicos da nossa literatura. Verde Novo Mar é um livro de contos publicado pelo Renan através da editora Mondo, que é também uma editora goiana. Então eu já vi boas recomendações sobre esse livro e eu estou muito curioso para saber um pouco sobre esse livro, sobre do que, né, basicamente todos esses contos eles tratam. Então no vídeo do mês de novembro do projeto Lendo Autores Goianos, eu devo destacar pelo menos 5 contos que mais me chamaram a atenção, além de falar do livro como um todo. Bom, e agora mostrando os 4 quadrinhos que eu selecionei para ler durante o mês de novembro. Aqui tem 2 releituras que eu já fiz em algum momento e que eu coloquei novamente, porque são quadrinhos que, quando eu li, eu gostei muito e eu gostaria de revisitar essas histórias. O primeiro deles é Meu Amigo Dahmer. Esse quadrinho já foi lançado pela Dark Side há bastante tempo. Eu acho, deixa eu ver de quando é a minha edição. A minha edição é de 2017. Eu lembro que esse quadrinho aqui ele foi lançado naquela primeira leva de publicações quando a Dark Side inaugurou o selo dela de quadrinhos. Então, eu acredito que veio esse e o It do Scott Snyder, que eu também li, e é tão bom quanto, mas acho que não é o momento para uma releitura. E eu gosto bastante desse autor aqui, e a história desse quadrinho é bem interessante. Um pouco da sinopse: esse quadrinho ele foi escrito e desenhado pelo Derf Backderf. Será possível identificar os traços de personalidade de um assassino antes mesmo que ele comece a matar? Imagine descobrir que um amigo de escola acabou se transformando num dos mais temidos serial killers do século. Essa história real que o quadrinista Derf Backderf relata nessa graphic novel. Além de remexer nos seus velhos cadernos e álbuns de fotografia, Derf consultou seus amigos de adolescência, antigos professores, os arquivos do FBI e a cobertura da mídia após a descoberta dos crimes antes de roteirizar Meu Amigo Dahmer. Muitos tinham histórias do garoto que costumava fingir surtos epilépticos, que exagerava na bebida antes mesmo de ir para a aula e que tinha uma fixação em dissecar os animais atropelados que encontrava perto de casa. Mas quem realmente poderia prever os caminhos sombrios pelos quais ele seguiria? O segundo quadrinho é Book Tour, do Andy Watson, publicado aqui no Brasil pela editora Moby Dick. Esse, esse quadrinho aqui também vai ser uma releitura. Eu lembro que esse foi meu primeiro contato com uma publicação da Moby Dick e me chamou muita atenção os quadrinhos que eles publicam com as histórias, que são bem interessantes. Enquanto seu novo romance acaba de ser publicado, um escritor inglês pouco conhecido embarca em uma book tour por livrarias para promovê-lo. Nada vai como esperado e suas peregrinações gradualmente se transformaram na via sacra.
No entanto, os problemas reais que começam quando ele é interrogado pela polícia sobre o misterioso desaparecimento de uma livreira. E agora o terceiro quadrinho já é uma publicação nacional, que é do Camilo Solano e do Aldo Solano, Cidade Pequenina, publicado pela editora Pipoque Nanquim. A vida no interior. Os jovens irmãos Solano vivem nesse mundo moderno da tecnologia dos computadores. Contudo, seus corações sensíveis sofrem com a deterioração do pouco que sobrou do jeito antigo de se viver. Esta obra trata de todo esse dilema existencial, a eterna pergunta: como preservar aquilo que foi bom e positivo no passado, enquanto corremos em direção a essa nova era de tecnologia eletrônica. Cidade Pequenina conta com um prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Robert Crumb, um dos maiores quadrinistas dos últimos tempos. O quarto e último quadrinho foi publicado pela editora Veneta e se chama Fã. Ele é um quadrinho que fala sobre as palavras cruzadas, então tem toda uma questão histórica aqui de resgate de como surgiu, de como isso impactou, como alguns governos acabavam vendo essa mania que se tornou as palavras cruzadas. Então esse quadrinho aqui, ele conta com a arte e roteiro do italiano Paolo Basilieri. Bom, comparando com as últimas TBR que eu postei aqui no canal, acho que essa TBR ela é bem tranquila, são 4 livros e 4 quadrinhos. Eu acho, assim como todas eu acabo falando, eu acho totalmente possível de ler, desde que eu consiga encaixar e me organizar da melhor forma possível para concluir cada uma dessas leituras dentro da minha rotina de trabalho e de vida social. Forçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do Recomendo Ler, que isso faz com que outras pessoas acabem conhecendo o canal ou se interessando por algum dos conteúdos que eu tenho postado por aqui. Lembrando que tem vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã aqui no Recomendo Ler. Tem vídeos de resenha, listas, tags e outras coisas. Além disso, tem o vídeo toda última sexta-feira de cada mês do projeto Lendo Autores Goianos. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima.